Sempre que a gente vai desenhar um objeto, a gente tem que desenhar pelas partes grandes. Aqui, comecei do galo, eu desenhei primeiro o corpo dele, depois o pescoço, depois a cabeça. Isso vale para qualquer coisa que você for desenhar observando, um desenho de observação. Começa pelas partes grandes e depois vai pro detalhe. Aqui eu coloquei o galinho e depois joguei as cores desse bicho aí. E exagerando, quer dizer, depois da gente desenhar o realista, a gente foi desenhando os bichos mais estilizados. E aqui uma pausa para desenhar o pé dele. Eu fiz esses discos e depois coloquei os dedos. Daí dá para parecer assim, que a perna fica na posição, que o pezinho fica na posição mais natural. Primeiro marcar a posição dele, depois colocar os dedinhos dele. Aí fiz ele com essa cara aí de inteligente. É o galinho da Moana, né? O Rei Rei. Depois dele fomos para outro bicho estilizado. De novo detalhe nos pés, colocando os disquinhos lá para posicionar os dedos. A postura dele deu uma exageradinha um pouco assim, na cabeça um pouco mais inclinada para frente, coloquei ele em cima da prancha de surf. Mas de novo, nunca começa pelo bico ou pelo olho. Faz primeiro o corpão, depois vai encaixando os detalhes. Por desenhar um carro, uma casa, um apartamento, qualquer coisa, sempre primeiro as partes grandes e depois colocando os detalhes. Depois de desenhar ele, comprei esse bicho aí meio pré-histórico que morou aqui no Vale do Paraíba alguns milhões de anos atrás. As aves do terror. Mas enfim, a estrutura é a mesma do galinho e corpo primeiro, depois os detalhes, depois o bicão, depois um pouco de movimento. Então por isso eu fiz ele mais inclinado com a perna meio voando assim, né? A perna sem tocar no chão. Outro jeito de você... Bom, a primeira coisa é que você tem que praticar bastante, né? Eu tô praticando cada vez mais, eu sinto meu desenho melhorando aqui, com a cabeça inclinada e tudo. São exercícios que a gente fez em aula, na aula online que a gente ministra. Aqui, outro jeito de você desenhar ele é partindo da estrutura óssea para você entender como encaixam as pernas e as asas. Isso te dá uma base para você desenhar qualquer ave depois. Tudo que a gente conhece bem, a gente consegue desenhar melhor. E aqui de novo ele perseguindo assim o seu churrasco. Enfim, desenha bastante, pratica e acompanha aí para novas dicas. Valeu, um abraço.